Olá, amigo do canal Aprenda Língua Portuguesa. Estamos aqui hoje com mais um vídeo, com mais uma videoaula para você. Nessa aula faremos a correção dos exercícios deixados aqui na aula anterior, ainda quando o edital não havia sido publicado. Então nós tivemos aí no dia 29 de março a publicação do edital 2017 e no anexo 3, conteúdo programático, no bloco 1, com 24 questões de língua portuguesa, nós podemos observar que temos, então, o mesmo conteúdo do edital anterior. Isso vai ajudar bastante na hora de estudar, né, porque a gente já tem uma referência do edital passado. Então, eu havia deixado aqui na última aula 3 questões sobre concordância nominal, e nós faremos agora a sua devida correção. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade. Vamos então à correção das questões deixadas aqui na aula anterior. A questão 1, então, tendo em vista as regras de concordância. Então, quando a gente falar em regras de concordância, a gente está falando aqui da norma padrão, a concordância de acordo com a norma padrão. Assinale a opção em que a parênteses não, então quero que não completa corretamente a lacuna da frase, que é aquela que não está de acordo com a norma padrão. Vamos às opções. Então, a letra A. Nem sempre são ao conhecimento do público as causas e consequências dos acidentes nucleares. Nós temos aqui o adjetivo levadas. Para a gente fazer a devida concordância, a gente tem que saber qual é o sujeito a que o adjetivo se refere. Então, a gente tem aqui, nem sempre são ao conhecimento do público, o que não são as causas e consequências. Então, a gente tem aqui um sujeito composto, os dois núcleos no feminino, e a gente tem, então, o adjetivo anteposto, antes do sujeito. Então, a regra para o adjetivo anteposto, ela diz o seguinte: concorda com o mais próximo. Então, levadas aqui tem que concordar com causas. Então, causas plural, levadas plural, então nem sempre são levadas. Alternativa correta. A letra B. Animais e plantas de determinada região podem ser acidentalmente pela radiação atômica. A gente tem aqui como opção contaminados. E aqui no caso, animais e plantas é o sujeito, vem logo no início da frase. A gente vai ter o adjetivo pós-posto ao sujeito, ou seja, depois do sujeito. Então, animais e plantas. Eu tenho os dois aqui no plural. Um é masculino, outro é feminino. Nesse caso, ou concorda com o mais próximo, plantas, no feminino, ou concorda com os dois no masculino plural. Então, contaminados aqui, correto. Devem ser melhor em nossa terra os recursos hídricos e outras fontes não poluentes de energia. Temos aqui, então, o adjetivo exploradas, que vai vir antes do sujeito de novo. A gente tem aqui como sujeito fontes não poluentes de energia e os recursos hídricos. Os recursos hídricos está no masculino. Nós vimos pelas regrinhas que quando o adjetivo ele vem antes do sujeito, ele tem que concordar com o mais próximo. Então, exploradas aqui teria que concordar com recursos hídricos. Então, devem ser melhor explorados em nossa terra, ou melhor, devem ser melhor explorados em nossa terra os recursos. Então, aqui, essa concordância aqui não está corretamente completando a lacuna da frase. Então, a gente tem aqui não completa a letra C. Chegamos, então, à nossa resposta. Só para tirar a dúvida, vamos ver a letra D. É preciso que a construção e o funcionamento de usinas nucleares sejam
Aqui a gente tem controlados, o sujeito é construção e funcionamento, o adjetivo vem depois. Quando o adjetivo vem depois, ou ele concorda com o mais próximo, funcionamento no singular, ou vai para o masculino plural. Então, perfeito aqui, controlados. A letra E, e ainda não foram precisamente, aqui a gente tem o adjetivo avaliar, das no feminino, e aqui a gente tem as vantagens e desvantagens, o sujeito, o núcleo mais próximo está no feminino plural, então avaliadas, concordando aqui perfeitamente com o mais próximo no feminino plural. Ainda não foram precisamente avaliadas as vantagens. Correto aqui. Então, nossa resposta, letra C. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Então, que a gente viu que quando o bom ele forma a frase e forma uma expressão com o verbo de ligação é, se não tiver determinante aqui, como é o caso, ele tem que ficar no masculino. Então aqui a gente elimina, não pode ser a letra C, boa, não pode ser a letra D. Então é bom discussão entre homens e mulheres, pode concordar com o mais próximo, voltadas, ou pode concordar com os dois no plural. Então aqui pode ser qualquer uma dessas, não vai ajudar a eliminar nenhuma. Agora, ao mesmo ideal, pois já se disse bastante ou bastantes vezes. Vezes aqui tem papel de substantivo, palavra que modifica o substantivo é adjetivo. Então, bastantes, mesmo significado de várias. Várias flexiona, bastantes também se flexiona. Então, não pode ser aqui bastante, não pode ser aqui. Então, só está sobrando aqui a letra A e a letra E. Ainda que meio acalorada. Meio modificando o adjetivo é invariável. Então pode ser meio, mas não pode ser meia. Então, por eliminação aqui, chegamos à nossa resposta correta, a letra A. Então, é bom discussão entre homens e mulheres voltadas ao mesmo ideal, pois já se disse bastantes vezes que da discussão, ainda que meio acalorada, nasce a luz. Então, resposta A, resposta correta. Espero que você tenha entendido. Mas se não tiver entendido, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, que nós teremos o maior prazer em explicar. Próxima questão, então. Tendo em vista as regras de concordância que, de acordo com a norma padrão, assinale a opção em que as duas formas entre parênteses, então aqui as duas formas entre parênteses, podem completar corretamente a lacuna do enunciado. Então a gente vai ter que ver aqui quando que pode ser as duas formas. Quando uma forma é facultativa e eu tenho duas opções. Então, a letra A, atitudes e hábitos, geralmente. Então, aqui a gente vai ter o adjetivo depois do substantivo, né, pós-posto. No caso aqui, os substantivos atitudes no feminino plural e hábitos no masculino plural, ou concorda com o mais próximo, ou vai para o masculino plural. Então, eu só tenho a opção aqui de masculino plural. Questionadas, não pode completar corretamente, né, essa frase, esse enunciado. Então, não pode ser a letra a nossa resposta, que as duas formas completam corretamente a lacuna. A letra B, o vocabulário e fraseologia restritamente utilizados. Então, tem que ver aqui que no sujeito eu tenho vocabulário, singular masculino, fraseologia, singular feminino.
Pós-posto concorda com o mais próximo, fraseologia, ou com os dois no masculino plural. Então aqui não poderia ser utilizadas também, porque o feminino aqui teria que ser no singular para concordar com fraseologia. Então aqui eu só tenho a opção utilizados que completa corretamente. Então não pode ser essa o nosso gabarito. Então aqui na letra C, a gente tem o seguinte: crítica e objeções inteiramente infundados ou infundadas. Então a gente tem de mesmo gênero ou vai para esse gênero. No caso, feminino singular, feminino plural, ou vai para esse gênero. No plural, infundadas ou concorda com o mais próximo. Então aqui não poderia ser infundados. Aqui só poderia ser infundadas. Então não é essa a nossa resposta correta. Vamos ver a letra D. Grupos e pessoas linguisticamente diferenciados ou diferenciadas. Então a gente tem gêneros diferentes. Vai para o masculino plural, diferenciados, ou concorda com o mais próximo, pessoas diferenciadas. Então aqui a gente tem a nossa resposta correta. As duas formas, diferenciados, concordando com os dois, masculino plural, ou diferenciadas, concordando com pessoas, o mais próximo, o feminino plural, as duas preenchem corretamente a lacuna. Para tirar a dúvida, vamos ver aqui a letra E. Segredos e originalidade igualmente desejados ou desejadas. Então, segredos, masculino plural, originalidade, feminino singular, ou concordaria com o mais próximo, no caso, originalidade, no feminino singular. Então, não poderia ser feminino plural aqui. Então, desejadas não poderia completar corretamente. No caso, desejados, masculino plural, poderia completar. Então, nossa resposta certa, a letra D, grupos e pessoas linguisticamente diferenciados ou diferenciadas. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, mas se tiver qualquer dúvida, é só deixar aí na descrição do vídeo. O canal Aprendo Língua Portuguesa agradece, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se ele foi útil, curta, compartilhe e ajude o canal Aprendo Língua Portuguesa a continuar produzindo conteúdos cada vez com mais qualidade para você. Muito obrigado e até a próxima aula.